Olá e bem-vindos a mais uma aula de matemática no canal Foca na Matemática. O tema da nossa aula de hoje são as funções exponenciais. Nós vamos conhecer um pouquinho da função exponencial e as suas propriedades relacionadas ao seu crescimento ou decrescimento. Primeiro, vamos denominar uma função exponencial, que é toda aquela que tem a aparência f de x igual a elevado a x, ou ainda podemos escrever y igual a elevado a x. Para todo x sendo um número real, em que esse a é constante, sendo maior do que zero e diferente de 1. Se a base a for maior do que 1, então essa função exponencial é crescente. Se a base a estiver entre 0 e 1, a função exponencial é decrescente. Vamos ver um pouquinho isso na prática, como funciona. Para continuarmos, vamos completar a tabela abaixo com os seguintes valores. Então, observem aí. Foram dados valores aleatórios para o x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e temos duas funções exponenciais. Uma é a f de x, que é 2 elevado a x, e a outra é a i de x, que é 1 meio elevado a x. Vamos completar essa tabela juntos? Então, vamos completar a tabela abaixo com as duas funções exponenciais. A primeira é a f de x igual a 2 elevado a x. Aqui, nós temos alguns valores a serem atribuídos para o x. Então, vamos começar. Quando o x for menos 2, f de x vai ficar igual a 2 elevado a menos 2. Lembram? Quando nós temos expoente negativo, a gente inverte a base. Qual o inverso do 2? Lembrando que 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Quando o número é inteiro, o denominador dele é 1. Se eu for inverter essa base, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. E o expoente fica positivo. Então, 1 meio elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 4. Ou, se eu dividir, 0,25. A mesma coisa faremos para todos os valores atribuídos a x. Agora é menos 1. 2 elevado a menos 1, 2 sobre 1 elevado a menos 1. Inverte a base, 1 sobre 2, e o expoente fica positivo. 1 meio elevado a expoente 1, 1 meio, ou 0,5. f de x igual a 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. f de x igual a 2 elevado a 1. 2 elevado à primeira potência é igual a 2. f de x igual a 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, calculamos aqui, nós temos todos os pares ordenados para essa primeira função. Vamos agora à segunda função, a função i de x, que é meio elevado a x. Então, i de x é igual a meio elevado a menos 2. Aqui novamente, expoente negativo, inverte a base e o expoente fica positivo. 2 elevado ao quadrado é 4. Quando x for menos 1, meio elevado a menos 1. Inverte a base e o expoente fica positivo. 2 elevado à primeira potência é 2. Quando x for 0, meio elevado a 0.
todo número elevado a zero é 1. Quando o x for 1, meio elevado a 1, que é meio, ou 0,5. E quando o x for 2, meio elevado a 2, que é igual a 1/4, ou 0,25. Então, temos aqui também todos os valores para a função I de x. Vamos continuar. Portanto, aí está a tabela com os valores de f de x e de I de x. Agora, vamos utilizar a tabela do exemplo 1 para fazer os gráficos das funções f de x igual a 2 elevado a x e I de x igual a meio elevado a x no mesmo plano cartesiano. Então, aí estão os dois gráficos. O gráfico f de x igual a 2 elevado a x, representado pela linha azul. Observem lá a representação dos pares ordenados, menos 2 com 0,25, menos 1 com 0,5, 0 com 1, 1 com 2, 2 com 4. Observem que esse gráfico representa uma função crescente, uma função exponencial crescente. E a linha vermelha representa o gráfico da função I de x, que é igual a meio elevado a x. Observem os pares ordenados. Menos 2 com 4, menos 1 com 2, 0 com 1, 1 com 0,5 e 2 com 0,25. Observem que trata-se de uma função exponencial decrescente. Agora, ainda observando o gráfico que foi feito anteriormente, das duas funções, da f de x e da I de x, vamos classificar as afirmações em verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação diz que f de x e I de x passam pelo ponto 1, 2. Olha lá na setinha o ponto 1, 2. Ele é um ponto apenas da função f de x. Portanto, essa primeira afirmação é uma afirmação falsa. A segunda afirmação diz que f de x e I de x passam pelo ponto 0, 1. Sim, observem lá a setinha amarela novamente. As duas funções estão passando por exatamente aquele ponto. Portanto, é uma afirmação verdadeira. A terceira afirmação diz que tanto a função f de x quanto a função I de x tocam o eixo x. Não, ela é uma afirmação falsa. Porque por maior ou menor que seja o expoente, o I de x ele nunca vai ser zero. Vai ser sempre números muito próximos a zero, mas nunca vai ser zero. Então, é uma afirmação falsa. Essa sentença diz que f de x e I de x não tocam o eixo x, verdadeiro, como nós já vimos anteriormente. E a última sentença diz que a função f de x é crescente e a função I de x é decrescente. Sim, nós já tínhamos, inclusive, analisado isso lá no início. Então, ela é verdadeira. Quais são as semelhanças entre as funções f de x e I de x? Observem bem o gráfico dessas duas funções. O que elas têm de semelhante? Ambas passam pelo ponto 0, 1. Mesmos valores de y, a mesma imagem, só que valores simétricos. E nenhuma das funções toca o eixo x. E qual seria a principal diferença entre as funções f de x e I de x? A principal diferença entre elas está no sentido de crescimento opostos, ou seja, quando o x cresce,
o valor de f de x aumenta e o valor de I de x diminui, tornando assim o f de x crescente e a função I de x decrescente. Vamos agora analisar alguns problemas de contextualização de funções exponenciais. Uma população N de micróbios cresce exponencialmente de acordo com a seguinte expressão: N igual a 50 vezes 2 elevado a t, sendo t o tempo em horas. Vamos completar a tabela abaixo. Se o tempo for de 1 hora, a função vai ficar 50 vezes 2 elevado a 1, que é igual a 50 vezes 2, que é 100. Quando o tempo é de 2 horas, 50 vezes 2 elevado ao quadrado, que é igual a 50 vezes 4, que é igual a 200. Com o tempo de 5 horas, 50 vezes 2 elevado à quinta potência, que é igual a 50 vezes 32, que dá 1.600. Se o tempo for de 30 minutos, ou seja, meia hora, que é a mesma coisa que 0,5, 50 vezes 2 elevado a 0,5. 50 vezes 1,4, que é igual a 70. E com o tempo de 0 horas, 50 vezes 2 elevado a 0. 50 vezes 1, que é igual a 50. Observe, portanto, como fica o gráfico de N em função de T. Lembrando que N é o tamanho da população de micróbios e o T é o tempo. Observem como ficou o gráfico quando colocamos todos os pares ordenados. É uma função exponencial crescente. Quanto maior aumenta o tempo, maior é o número de micróbios nessa população. Vamos agora resolver alguns exemplos. Primeiro exemplo: o salário de um funcionário de uma transportadora é de R$ 1.750. Ele recebe um aumento percentual por tempo em anos de empresa. Sabendo que a expressão que representa o salário, S de T, em relação ao tempo T, é dada por S de T é igual a 1.750 vezes 1,02 elevado a T. Calcule o salário de um funcionário que possui 2 anos de empresa. Bora lá resolver? Então, vamos resolver agora esse exemplo. S de T igual a 1.750 vezes 1,02 elevado a T. Lembrando que o S de T é o salário desse funcionário em reais. E o T é o tempo decorrido em anos. Tá certo? Então a pergunta é: calcule o salário de um funcionário que possui 2 anos de empresa. Então, se o funcionário possui 2 anos de empresa, nós vamos calcular o salário para um T igual a 2 anos. Tá certo? Então, vamos lá. S de T, ou salário em função do tempo, é igual a 1.750 vezes 1,02 elevado a 2, que é o tempo em anos. S de T é igual a 1.750 vezes 1,02 elevado ao quadrado é 1,02 vezes 1,02, que dá 1,0404. Então, S de T é igual a... Agora, basta multiplicarmos esses dois valores e vamos encontrar 1.820,7. Ou seja, o salário desse funcionário após 2 anos de trabalho
será de R$ 1.820,70. O segundo exemplo diz o seguinte: para determinar um valor de um veículo que foi comprado por R$ 30 mil e que perdeu seu valor em função do tempo de uso, utiliza-se a fórmula V de t é igual a 30 mil vezes 2 elevado a menos 0,25t, em que a variável V representa o valor do veículo, depende de t, que indica o tempo em anos. Depois de quanto tempo o valor desse veículo será de R$ 15 mil? Vamos fazer? Vamos ao segundo exemplo, que tem a seguinte função. V de t é igual a 30 mil vezes 2 elevado a menos 0,25t, onde o V de t é o valor do veículo, em função do tempo t em anos. A pergunta é, depois de quanto tempo o valor desse veículo será de R$ 15 mil? Então, aqui, ó, esse 15 mil é o valor do veículo. Nós vamos substituir aqui, ó, no V. Então, como vai ficar? 15 mil, que é igual a 30 mil vezes 2 elevado a menos 0,25t. Esse 30 mil está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então, ficou 15 mil dividido por 30 mil, que é igual a 2 elevado a menos 0,25t. Aqui, ó, basta simplificarmos essa fração. Se simplificarmos essa fração, podemos dividir primeiro por 1.000, ficou 15 sobre 30. E agora dividimos por 15. Então, fica 1 sobre 2, é igual a 2 elevado a menos 0,25t. Equação exponencial, olha a letra aqui no expoente. Mas vamos observar, as bases estão iguais? Não, né? De um lado eu tenho a base 1 sobre 2, e do outro lado a base 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 1. Basta, então, invertermos uma das bases. Eu vou inverter essa. Então, ficou 1/2 é igual a 1/2 elevado a 0,25t. Quando invertemos a base, muda o sinal do expoente. Quando o número não tem expoente escrito, significa que é expoente 1. Mesma base, vamos olhar a equação aqui em cima no expoente. 1 é igual a 0,25 vezes t. Para isolar o t, basta esse número passar para o outro lado, dividindo. 1 dividido por 0,25 é igual a t. Se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar que o t é 4. Ou seja, após 4 anos, esse veículo atinge o valor de R$ 15 mil. E o terceiro exemplo diz o seguinte: certa substância radioativa se decompõe de tal forma que sua massa m se altera a cada 4 horas conforme a função. M é igual a m0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. O valor inicial da massa m0 é igual a 60 gramas e o tempo é dado em horas. Após 12 horas, a massa m será d, alternativa A, 60 gramas, alternativa B, 30 gramas, alternativa C, 7,5 gramas, alternativa D, 6 gramas
E a alternativa E, 3,5 gramas. Vamos então resolver o terceiro exemplo. A função é m igual a m0 vezes 2 elevado a menos 0,25t, onde m é a massa em gramas e t é o tempo em horas. Outra informação do enunciado disse que m0 é a massa inicial, que ela é de 60 gramas. A pergunta é, após 12 horas, essa massa M será D, então o T vai ser igual a 12 horas. Substituindo os valores na fórmula, vai ficar M igual a 60, que é o valor da M0, da massa inicial, vezes 2 elevado a menos 0,25, vezes 12, que é o valor do T. M vai ser igual a 60 vezes 2 elevado a menos 3, que é o valor da multiplicação, de menos 0,25 vezes 12. Mais uma vez, quando nós temos expoente negativo, nós devemos inverter a base, o inverso de 2 é 1 sobre 2, e o expoente fica positivo. Então, m será igual a 60 vezes 1 elevado ao cubo é 1, 2 elevado ao cubo, 8. Posso até colocar 1 aqui embaixo, na multiplicação de frações, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. Numerador por numerador, denominador por denominador. 60 vezes 1, 60. 1 vezes 8, 8. Fazendo a divisão, nós encontramos que a massa é igual a 7,5 gramas, que corresponde à alternativa C. Espero que todos tenham gostado e entendido. Até a próxima aula. Agora é a sua vez. Bora lá fazer os exercícios?